como a criação de conteúdo vai mudar a sua vida e a sua perspectiva sobre a sua própria vida. Quando você cria essa oportunidade de expressar, verbalizar, externalizar todo o seu conteúdo interno com uma intenção de se compreender através desse conteúdo interno, você começa a perceber quais são as narrativas que você constrói. Ou seja, a criação de conteúdo é uma oportunidade de você se perceber e se construir diferente a partir do que você percebe. Vamos lá, vamos a exemplos práticos. Existiu um determinado momento da minha vida a qual eu percebi o que eu estava externalizando que não era tão interessante. Eu ouvia aqueles conteúdos e eu sinceramente não gostava daqueles conteúdos, não achava interessante isso, ia para além do perfeccionismo, ia para um lugar de observar mesmo, observar o impacto daquilo, observar a intenção daquilo, observar o contexto de tudo aquilo que estava sendo falado. Depois que eu comecei a utilizar isso como fonte de uma nova percepção, uma nova construção de narrativa interna, porque tudo aquilo que eu estava externalizando era apenas fruto da minha narrativa interna, eu criei aquilo como oportunidade para desenvolver narrativas internas diferentes. Ou seja, criar conteúdo não serviu só para eu desenvolver o meu trabalho dentro do marketing digital. Isso foi uma consequência dessa intenção de utilizar o conteúdo como fonte de autoexpansão, como fonte de autoobservação, como fonte de compreensão das narrativas internas que eu estava escolhendo e, consequentemente, perceber as narrativas externas que eu estava contando, que eu estava verbalizando e externalizando. Então, a criação de conteúdo não serviu só para servir a outras pessoas, mas aquela criação de conteúdo, e na verdade até mesmo hoje em dia, esse vídeo que você está vendo agora, que está sendo construído exatamente agora, ele não é para você, ele é para mim. Compreender quais são as minhas narrativas externas, quais são os meus conceitos externos, a qual eu não consigo perceber com tanta facilidade, mas quando eu rever esse vídeo, ou enquanto eu estou fazendo esse vídeo, isso vai me servir para minha autoexpansão e, consequentemente, irá servir para expandir o meu trabalho, expandir as minhas compreensões, expandir aquilo que eu tenho a oferecer para o outro a partir do que eu cultivei em mim. E como eu faço isso? Na criação de conteúdo, externalizando os meus conteúdos internos. Quando você cria conteúdo, você cria a partir de dentro. Ou melhor, é o que você poderia começar a treinar. É o que você deveria começar a treinar, na verdade. Criar os conteúdos a partir de dentro. Não estou falando para você excluir qualquer ferramenta, qualquer estrutura de copywriter, de posicionamento, metodologia, muito pelo contrário. É interessante você agregar, estudar sobre essas ferramentas, mas não com o único objetivo de venda, conversão. Isso está dentro das nossas metas. Aqui a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre meta, fala sobre escalas e tudo que envolva a expansão dos serviços, mas tudo isso é secundário. Tudo isso ele vem do ponto principal da sua individuação. Ele vem do ponto principal, que é compreender a sua identidade e desenvolver essas coisas a partir da sua identidade, e não de identidades alheias que você
percebe e quer fazer igual, mas da sua identidade. E que, consequentemente, vai te dar liberdade de escolher como, quando, onde, por que você está criando esses conteúdos. E isso nos distancia da base do marketing tradicional, porque o que eu aprendi com os grandes players do mercado foi compreender qual é a base externa e agir para essa base externa. Aqui a unificação de marketing e espiritualidade propõe o contrário, é compreender qual é a sua base interna, qual é o posicionamento que você escolhe para a sua vida e que vai refletir no seu marketing. Qual é a estrutura metodológica que você escolhe para vivenciar, experienciar e trazer para a sua metodologia e não o contrário. Não fazer da sua vida uma metodologia, por exemplo, mas viver e trazer isso para a sua metodologia. Essa é a base, essa construção do caminho do meio, e essa base que você deveria começar a analisar para construir os seus conteúdos, para construir a sua estrutura, a sua formatação. Logo, isso não exclui de você compreender quais são as estruturas de copywriter, por exemplo. Porém, você não vai usar isso unicamente e exclusivamente para a conversão de vendas. Você vai utilizar isso como um processo de autocompreensão para utilizar com você mesmo e com todo mundo ao seu redor, para que aquela qualidade de melhor se desenvolver diante a sua comunicação seja não só para o outro, não só com um fim para o outro, mas para você mesmo primeiro e consequentemente para o outro. Você vai me ouvir muito falar essa palavra consequentemente para o outro, consequentemente para as vendas e assim por diante, porque tirar esse foco, tirar essa obsessão do ponto final, do objetivo final, da meta final, é o que torna esse caminho de individuação mais íntegro e o que traz essas consequências com uma melhor caminhada até essa consequência, até esse objetivo. Até porque, se não existisse uma caminhada nesse processo, não seria um objetivo, seria apenas o presente. Então, por que não construir o seu presente com foco nesse objetivo, percorrendo o melhor que você pode percorrer através de você, através da sua individuação, através do que você pode oferecer para você mesmo. Ou seja, quando você for criar conteúdo, começa a treinar essa narrativa interna, de construir esses conteúdos para você, que consequentemente irá servir para o outro. E se você quer fazer isso de uma forma mais intencional, com o acompanhamento do caminho do meio, todas as informações que você precisa compreender vão estar abaixo desse vídeo, que é a metodologia O Caminho do Meio, unificação de marketing e espiritualidade. Bom, eu espero que você consiga ver a criação de conteúdo como uma ferramenta de autodescoberta, autoobservação. Eu sei que isso vai mudar a sua vida e a sua perspectiva de vida. E isso não só trazendo como um título exagerado, mas como algo que experimentei, vivenciei, e eu espero ardentemente que outras pessoas experienciem e vivenciem.